Os Exilados da Capela, um livro da editora Aliança, de autoria de Edgar Armon. Capítulo 16, A Quinta Raça. Com a chegada dos remanescentes da Atlântida, os povos hiperbóreos ganharam forte impulso civilizador e, por várias transformações operadas no seu tipo fundamental biológico, por efeito do clima, dos costumes e dos cruzamentos dos tipos base, já previamente selecionados pelos auxiliares do Cristo, conseguiram estabelecer os elementos etnográficos essenciais e definitivos do homem branco, de estatura elegante e magnífica, cabelos ruivos, olhos azuis, rostos de afeições delicadas. Então, a partir do momento que os atlantes que sobraram vão para o continente hiperbóreo, eles começam a fazer as modificações e vêm as pessoas mais claras que passam a existir a partir daquele momento. Lembrando que essas transformações levaram séculos. Não foi assim, ficaram clarinhos da noite para o dia. A temperatura mais amena, a raça sendo purificada ali naquele momento, naqueles cruzamentos entre eles, vem então o clareamento da pele, dos olhos, principalmente porque os espíritos que ali reencarnavam tinham essas características. Nessa época, como tantas vezes sucedera no globo anteriormente, esse contingente começou a sofrer um processo de intenso resfriamento que tornou toda a região inóspita, hostil à vida humana. Por essa razão, os hiperbóreos foram obrigados a emigrar em massa quase repentinamente para o sul, invadindo o centro do planalto europeu, onde se procuraram estabelecer. Então eles estavam bem ao norte e vêm para a área central da Europa, Rússia, aquela região ali, para eles se estabelecerem e fazer os seus desenvolvimentos. Eis como Schuré, o inspirado autor de tantas e tão belas obras de fundo espiritualista, descreve esse êxodo. Se o sol da África incubou a raça negra, direi que os gelos do Polo Ártico viram a eclosão da raça branca. Estes são os hiperbóreos, dos quais fala a mitologia grega. Então, essas pessoas que estavam no extremo norte, eles descem, já são mais claros, têm a pele mais clara, os olhos mais claros, porque a partir do momento que a Terra resfria, lembra que lá no início nós falamos que se os polos eram povoados, se os polos tinham povos que conseguiam sobreviver e não tinha gelo, o centro da Terra, a área do Equador, era muito quente. Portanto, à medida que eles vão gelando, as peles também vão clareando. Agora no inverno, que a gente não toma tanto sol, a gente fica mais claro. No verão, que a gente sempre toma aquele solzinho, piscina, praia, a gente vai ficando mais moreno. Só que lá eles ficam praticamente dos 12 meses do ano, 10 com muito frio. Então a pessoa vai ficando muito branca. E é muito frio mesmo. Esses homens de cabelo vermelho, olhos azuis, vieram do norte, através de florestas iluminadas por auroras boreais, acompanhadas de cães e de renas, comandadas por chefes temerários e impulsionados por mulheres videntes. E aí as videntes, as verônicas, em algumas denominações religiosas, valquírias também costumavam ter esses nomes, elas descem, elas são videntes, elas estão tendo aquelas vidências do que poderia acontecer, e esses homens eram extremamente bárbaros e violentos. Raça que deveria inventar o culto do sol e do fogo sagrado e trazer para o mundo a nostalgia do céu, umas vezes se revoltando contra ele e tentando escalá-lo de assalto, e outras prosternando ante seus esplendores em uma adoração absoluta. Então, essa luta contrastante, ora adorando a Deus, ora se revoltando contra ele, foi uma característica desses povos hiperbóreos que vem então descendo pela Europa até o sul. E aquele 18 que tem lá em cima no sol, quer dizer, culto primitivo de todos os povos da Atlântida, conservados pelos druidas, termo celta que significa de Deus,
e ruído que fala, intérprete de Deus, médium. E por outros que vieram depois, inclusive persas e egípcios. Então todos começaram a ter esse culto ao sol, principalmente aqueles que viviam muito no frio, logicamente que faziam o culto especial ao sol. Todos os povos mais antigos tiveram esse culto ao sol, culto à lua e também a outros fenômenos da natureza, porque era típico deles, já que não tinha o poder sobre o efeito daqueles elementos, daqueles astros, eles os endeusavam. Ao se estabelecerem no centro da Europa, os hiperbóreos, logo a seguir e antes que pudessem definitivamente se fixar, foram defrontados pelos negros que subiam da África, sob a chefia de conquistadores violentos e aguerridos, que obrigavam suas hordas sob o estandarte do touro, símbolo da força bruta e da violência. Aqui vai carecer de dados históricos, palpável, mas existem as tradições e as comunicações espíritas que trouxeram essas respostas, esses dados. Então, os africanos sobem e os hiperbóreos estão descendo, em determinados momentos eles entram em choque, em combate, e vamos ver como que fica. Estas duas raças, que assim se enfrentavam, representando civilizações diferentes e antagônicas, preparavam-se para uma guerra implacável, uma carneficina inglória e estúpida, quando os poderes espirituais do alto, visando mais que tudo preservar aqueles valiosos espécimes brancos, portadores de uma civilização mais avançada e tão laboriosamente selecionados, polarizam suas forças em Rama, jovem sacerdote do seu culto, o primeiro dos grandes enviados históricos do Divino Mestre, dando-lhe poderes para que debelasse uma terrível epidemia que lavrara o seu povo e adquirisse junto deste enorme prestígio e respeito. No momento que ele estava toda hora entrando em guerra, se enfrentando, vem então Rama e dá uma base de paz. Estabelece então a cura daquela epidemia e provavelmente com os adversários não. Aí você vai falar assim, aqui tem um cunho racista. Ele está relatando as conquistas que aquele povo tinha tido, cultural que aquele povo nórdico tinha tido, que era para impulsionar o progresso humano na Terra. Então, eles tinham que ser preservados. Os do sul, que estavam subindo da África para lá, não tinham tido essa depuração. Eles queriam apenas conquistar. Importante entender por esse prisma. E tudo dentro de um plano superior. Hoje, não existe superioridade de raça. Hoje nós temos que viver irmanamente e aprendermos a caminhar dentro dos processos evolutivos que a justiça divina permite-nos e procurarmos edificar a paz em nosso coração. Qualquer predomínio do racismo é extremamente delicado para quem imperar nesse sentimento, nesse pensamento. E nós brasileiros somos uma mistura de várias raças, principalmente o índio negro e o latino, que é composto aí de portugueses e espanhóis principalmente. Também tem aí os italianos que vieram depois, além de judeus e árabes. Então nós brasileiros somos uma mistura de tudo isso. Não temos como ser racista em hipótese alguma. E temos que entender que houve todo um processo para que todos evoluíssem. Mas, conforme a gente está vendo o esforço que a espiritualidade superior tinha de tentar fazer com que alguns crescessem, que alguns se aperfeiçoassem, então aquele grupo tinha que ter um tratamento especial para essa evolução acontecer, que levaria séculos, milênios. Não poderia deixar perder por uma guerra estúpida, como ele diz aqui. Assim, sobrepondo-se mesmo às sacerdotisas que exerciam completo predomínio religioso, Rama assumiu a direção efetiva do povo, levantou o estandarte do Cordeiro, símbolo da paz e da renúncia, e, no momento julgado oportuno, conduziu-o para os lados do Oriente, atravessando a Pérsia e invadindo a Índia, desalojando os hutus primitivos que aí estabelecendo sob o nome de Árias,
os homens da glória da quinta raça. E a partir do momento que os Árias, então, estabelecem-se na Índia, formam uma brilhante civilização, criam-se, é uma das maiores conquistas da Terra em termos civilizatórios, foram os Árias na Índia, mas foram racistas, criaram castas, criaram uma série de ações de dentro das conjunturas que eles queriam, que lhes trouxeram grandes prejuízos evolutivos, grandes prejuízos para o seu processo de crescimento espiritual. Esses mesmos homens, que tempos mais tarde se espalharam dominadoramente em várias direções, mas notadamente para o Ocidente, conquistando novamente a Europa até as bordas do Mediterrâneo, nessas regiões, plantaram os fundamentos de uma civilização mais avançada que todas as precedentes e da qual somos todos homens brancos, os atuais descendentes e herdeiros. Aí ele diz aqui que foi uma das civilizações mais avançadas. Tudo bem que o autor tem essa opinião, mas eu ainda considero a Índia muito mais avançada porque eles associaram tecnologia e espiritualidade. Muitos dos tratamentos de saúde que hoje nós desenvolvemos, ele já tinha lá no livro dos Vedas. Então o livro dos Vedas fala da Ayurveda, que é tratamento através da dieta. Tem no livro dos Vedas tratamentos com as plantas. Tem no livro dos Vedas uma infinidade de informações, de tratado inclusive de psicologia. Tem no livro dos Vedas a história que foi contada aqui para nós, boa parte dela está lá, da história da evolução humana, dos ciclos humanos aqui na Terra. Ou seja, o livro dos Vedas são mais de 10 mil livros, cada um deles escrito normalmente em sânscrito, cada um deles trazendo uma parte das informações que nós não temos todas traduzidas para nós. Se tivéssemos, iríamos ver quão grande eles eram e se apequenaram porque não enfrentavam a violência com a violência. E os ingleses, ao perceberem isso, saíram invadindo a Índia, destruindo tudo que podiam e tentando tomar posse, como fizeram em várias outras partes do mundo. Infelizmente. E outra coisa, a gente não pode condenar quem fez, que muitas das vezes fomos nós mesmos, ou que comandávamos, ou que éramos comandados, ou que éramos mentores da bagunça. Então, tudo quanto a gente vê muita bagunça no mundo, e a gente está incomodado demais com aquilo, pode ter certeza que você tem a mãozinha, o pezinho naquela bagunça. Aí você vai fazer mais, tem 20 mil anos, 30 mil anos, 40 mil anos? Tem, e estamos aqui ainda. Agora devemos apresentar um esboço das 5 raças que efetivamente no mundo. Agora podemos apresentar um esboço das 5 raças que viveram no mundo antes e depois da chegada dos capelinos. São as seguintes. Primeiro, a raça formada por espíritos que viveram no astral terreno, que não possuíam corpos materiais e, por isso, não encarnaram na Terra. Característica fundamental, astralidade. Esses aqui, entendo eu, são os construtores, aqueles que foram moldando a raça humana. Se não encarnaram e eles viviam na psicosfera da Terra, foram aqueles que manipulavam os fluidos para que tudo acontecesse. É o que a gente entende, porque não faz sentido um espírito ficar na astralidade eternamente vivendo ali sem reencarnar dentro dos princípios que a doutrina espírita explica para nós. Segundo, a raça formada por espíritos já encarnados que desenvolveram forma, corpo e vida própria, conquanto pouco consistentes, características da semi-astralidade. Tento entender aqui que foram aqueles espíritos que, ao longo da sua longa trajetória evolutiva, foram se aperfeiçoando, foram se aprimorando, foram crescendo para alcançarem a condição que estão de serem aqueles espíritos que passam para a Terra, do ciclo evolutivo, lá do mineral, vegetal, das microvidas, né, depois do vegetal, animal e hominal, formando essa semi-astralidade. A raça lemuriana, estabilização de corpos e formas e vida, e acentuada eliminação dos restos da astralidade inferior. Com esta raça, começaram a descer os capelinos. Não se conhecem as sub-raças. Então, no lemuriano, já
já tem vários espíritos encarnados na Lemúria, já tem vários espíritos edificando alguma coisa boa na Lemúria. E aí vem os capelinos para a enxertia, principalmente a enxertia intelectual, e que vai dar um grande impulso na formação dos corpos, no aperfeiçoamento dos corpos, na aparência física e também na intelectualidade. E alguns deles extremamente egoístas e violentos e perigosos. A raça Atlante, predomínio da materialidade inferior, poderio material, grupos étnicos romaos, travates, semitas, acádios, mongóis, turanianos e toltecas. E aqui já tem algumas raças que inclusive predominam até hoje. Então, a gente já vai tendo uma ideia de que do processo evolutivo que se foi dando e como foi estabelecendo esse padrão evolutivo. Raça ariana, predomínio intelectual, evolui até o atual quinto grupo étnico, na seguinte ordem: indo-ariana, acadiana, caldaica, egípcia, europeia. Então essa raça ariana, quando ela vem voltando para a Europa, ela começa a se espalhar para aquela região do Mediterrâneo, inclusive em algumas regiões do norte da África. A substituição das raças não se faz por cortes súbitos e completos, mas, normalmente, por etapas, permanecendo sempre uma parcela por remanescente histórico e etnográfica. Apesar de pertencermos à quinta raça, ainda existem na crosta planetária povos representantes das raças anteriores, terceira e quarta, em vias de desaparecimento nos próximos cataclismos evolutivos, e principalmente o próprio ciclo evolutivo vai aperfeiçoando os espíritos. À medida que aperfeiçoa os espíritos, aqueles corpos que davam guarida a espíritos menos esclarecidos também se aperfeiçoam, e assim vai criando um ciclo de aperfeiçoamento daqueles corpos para que todos tenham a mesma condição de intelectualidade. E aí a gente vai vendo que as pessoas cometem crime de racismo, cometem crime contra a humanidade dos mais variados níveis, e eles então são levados à reencarnação expiatória junto a esses corpos mais primitivos, para eles impulsionarem a evolução desses corpos e também daquelas raças. E com isso, hoje na Terra, ninguém vai ter o privilégio de ser mais ou menos nisso. À medida que você estuda, que você tem a oportunidade de se alimentar bem, de estudar bem, você vai adquirindo conhecimento. Então, esse eurocentrismo que existiu durante muito tempo e ainda existe até hoje, onde tentam impor a cultura branca como predominante e supremacista, vai se decaindo e vai emergindo, conforme a gente tem visto. Se não fosse determinadas ações meio maquiavélicas de algumas autoridades, já teria se procedido essa evolução muito antes, muito maior, que vai de todo jeito, não tem como não deixar de acontecer, que vai ser as raças asiáticas predominando na cultura, na intelectualidade, na economia do mundo, conforme nós estamos vendo. Então, e o Brasil tem que aprender a desenvolver o coração, como o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Logicamente, nesse livro vai ter muitos pontos que a pessoa fala assim, mas eu não concordo. Também não vou concordar, mas eu tenho que estudá-lo e explicar o que está ali, dentro do que está ali. É importante que a gente entenda que aqui ele está trazendo para nós informações transcendentes, importantíssimas para que nós tenhamos uma base para conhecermos o nosso passado e evitarmos repetir os mesmos erros. Senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. E todos nós temos que aprender que os possíveis erros que possam ter no livro não são erros. São imperfeições do sistema de comunicação da época, das informações da época. Então, cada etapa, cada momento, a gente vai conquistando um pouquinho mais, nós vamos aprendendo um pouquinho mais, e cada passo que a gente dá nesse aprendizado vai se somando. Ninguém pode desdenhar as equações de Maxwell, as equações de Newton, porque até hoje elas são fundamentais para nós estudarmos física, estudamos eletricidade e eletrônica. Se eles não fizessem aquela base, nós não teríamos hoje a física quântica, a física, teoria da relatividade,
satélites indo para o espaço, saindo da atmosfera da Terra, equipamentos eletrônicos tão maravilhosos, eles deram o primeiro passo. São respeitados pelos cientistas até hoje. Então, nós, espíritas, temos que saber que temos que ter frieza e racionalidade para julgarmos todas as obras que foram feitas por esses grandes trabalhadores que dedicaram sua vida por fazer o que eles conseguiram fazer. Se tem alguma coisa imperfeita, procuremos estudar, fazer as pesquisas que eles fizeram, adquirir a sintonia que eles adquiriram e escrever com o entendimento de hoje, com o entendimento que nós temos agora, com a visão que nós temos agora. Portanto, vamos respeitar o trabalho que foi feito. O grande ciclo ariano, a quinta raça, na evolução humana, compete ao desenvolvimento intelectual e as raças seguintes, o da intuição e da sabedoria. E aí, esse desenvolver da intuição e da sabedoria, você tem que ter nessa parte a moralidade, a ética junto, porque senão você vai cair no mesmo processo Atlântico, vai afundar. Certo? E outros continentes vão elevar-se, porque a espiritualidade superior que governa todos os eventos da Terra espera que cada um de nós alcancemos a perfeição espiritual. Mas é cada um de nós, são todos nós. Não é eu, você, ela, ele, são todos nós. Então nós temos que saber nos dar as mãos para caminharmos convictos, aparando arestas para que possamos assim estarmos realmente melhores, estarmos na condição de construir um mundo melhor. Todos nós queremos um mundo de paz, de serenidade, mas a paz e a serenidade têm que nascer primeiramente em nossos corações. Irradiarmos paz e serenidade para que outros a tenham. É um trabalho hercúleo que cada um de nós devemos procurar fazer no nosso dia a dia, nas nossas ações, para realmente edificarmos e fazermos todo o bem, todo o melhor possível. Os Exilados da Capela, livro da editora Aliança, de autoria de Edgar Armand. E assim, com esse estudo, com mais um capítulo concluído, mais um capítulo que a gente alcança esse final. Esse foi bem zen, bem tranquilo, não foi tão pesado quanto os anteriores, o anterior, perdão. Então nós temos que continuar na luta e continuar estudando, que depois vem a parte mais gostosa, que é a Caminho da Luz, que as palavras de Chico e Emmanuel, muito bem selecionada, muito bem organizada, para a gente dar os passos necessários à compreensão do processo evolutivo da Terra. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam nos envolvendo a todos, nos impulsionando a acreditarmos mais, a confiarmos mais e, principalmente, procurarmos nos espiritualizar mais para sermos realmente melhores.